boa tarde. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos, a Bíblia define o pecado. Esse é o tema da nossa palestra desta tarde. Amém? Nós vamos ter uma palavrinha de oração. Ore comigo neste momento. Pai Santo e Misericordioso, te agradecemos e louvamos, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Por favor, Pai, ao abrir a tua palavra, pedimos que o Senhor envie o teu Espírito Santo para iluminar a nossa mente e o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos. Amém. Muito bem, amados, como a Bíblia define o pecado? O livro de Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2, nos diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida, e nem para que não possa salvar, nem agravado seus ouvidos, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Então é isso, meus amigos. Nosso pecado, ele é uma barreira entre nós e o nosso Deus. Para que essa conexão seja feita, nós temos que reconhecer o que Jesus fez por nós e aceitar o plano da salvação, abandonando os nossos pecados. E assim, certamente, essa conexão será restabelecida entre nós e o nosso Deus. O pecado como um ato. A Bíblia tem uma única definição para pecado. Ela diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. 1 João, capítulo 3, verso 4. Em termos morais, errar o alvo refere-se ao fato de que a lei de Deus é o padrão do comportamento ético para qualquer crente que deve procurar seguir. Assim como José disse: como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Gênesis 39, verso 9. Ele estava falando com certeza: como eu posso cometer tamanha maldade e ficar aquém do padrão revelado na lei de Deus quanto ao sétimo mandamento? Essa era a sua concepção, as suas palavras, né? Amados, a nossa única definição de pecado é a que é dada na Bíblia, que é quebrantamento da lei de Deus, desobediência à lei de Deus. Portanto, o apóstolo nos dá a verdadeira definição de pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus. 1 João 3, verso 4. Pecado como uma condição do coração humano. Embora encontremos na Bíblia Sagrada uma definição de pecado, não podemos limitar-nos apenas a essa definição para entendermos a universalidade e intensidade do pecado. Portanto, assim é que o consenso de vários teólogos define o pecado como um ato, mas também como um estado. Veja esses textos, por exemplo: eis que em iniquidade fui formado, diz o salmista Davi, e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, verso 5. Entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, diz o apóstolo Paulo aos Efésios, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Efésios capítulo 2, verso 3. Amados, nós herdamos uma natureza pecaminosa que, a menos que seja reprimida pelo Espírito Santo de Deus, leva-nos a transgredir a lei de Deus. Davi reconhecia que as crianças herdam a natureza propensa para o mal. O patriarca não procurou desculpar o seu pecado, mas procurou enfatizar a ainda maior necessidade da misericórdia de Deus por causa de suas tendências inatas para o mal.
Davi teve momentos de derrotas espirituais, mas reconheceu e buscou a Deus. E ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da sua presença. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Salmo capítulo 51, verso 10 ao 12. Podemos ver também: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, diz o salmista, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo coração não há engano. Quando eu guardei o silêncio, envelheceram os meus ossos, disse o salmista, né? Portanto, é prejudicial, né? Porque de dia e de noite a tua mão pesa sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Mas o salmista diz que confessou a Deus o pecado, e a minha maldade não encobri. E ele dizia mais: confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Senhor, perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32, do verso 1 ao verso 5. Queridos, Agostinho de Hipona, que viveu no ano 354 até o ano 430 depois de Cristo, defendeu a ideia do pecado original. Ele influenciou a Igreja Católica Apostólica Romana com este pensamento, e a referida igreja adotou o batismo infantil para libertar as crianças do fogo do inferno. Nós, embora não adotemos o termo pecado original, dizemos que todos, ao nascer, herdam a natureza pecaminosa. Vejamos alguns textos que defendem esta realidade. Por exemplo, Salmo 14, verso 3. Desviaram-se todos e justamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Eclesiastes capítulo 7, verso 20 também nos diz: na verdade, não há homem justo sobre a terra, homem que faça o bem e nunca peque. Romanos 3,10 diz, como está escrito: não há um justo, nem um justo sequer. Portanto, amados, o pecado nos separou de Deus. Jesus deu a sua vida para poder unir com Deus os elos partidos. Com relação ao primeiro Adão, os homens nada receberam dele senão a culpa e uma sentença de morte, mas entra em cena e passa pelo terreno em que Adão caiu. Jesus Cristo suportou cada prova em favor do homem. O exemplo perfeito de Cristo e a graça de Deus são-lhes dados para habilitá-lo a educar os filhos e filhas para serem filhos e filhas de Deus, a ensinar-lhes mandamento sobre mandamento e regras sobre regras, porque todos, queridos, pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Romanos 3, 23. Encontramos esta outra afirmação que aparece em um artigo na revista Sinais dos Tempos de 1890, intitulado Obediência e Santificação. E o parágrafo diz o seguinte: temos motivo mais incessante gratidão a Deus, porque Cristo, por sua perfeita obediência, reconquistou o paraíso que Adão perdeu pela desobediência. Adão pecou e os filhos de Adão partilham da sua culpa e das suas consequências. Mas Jesus assumiu a culpa de Adão. Todos os filhos de Adão que correrem para Cristo, o segundo Adão, podem livrar-se da penalidade da transgressão. Queridos, Jesus recuperou o céu para o homem, suportando a prova que Adão deixou de resistir, pois ele obedeceu perfeitamente à lei do Pai
E todos os que têm correta compreensão do plano da redenção verão que não podem estar salvos enquanto continuarem a transgredir os santos mandamentos de Deus, a sua lei. Queridos, o estudo do pecado e corrupção original devia conduzir-nos a uma maior conscientização de nossa parte sobre a necessidade de justificação. Que nós necessitamos de um Salvador desde o dia em que nascemos, não apenas depois que transgredirmos a lei. Essa é a mensagem completa da Bíblia sobre o pecado. Paulo afirmou que o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem na verdade mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não conseguem e não podem agradar a Deus. Romanos 8, versos 7 e 8. Antes da conversão, fez notar o apóstolo, os crentes eram, por natureza, filhos da ira. Efésios capítulo 2, verso 3. Assim como o restante da humanidade. Os que defendem o pecado apenas como um ato de transgressão da lei têm problemas com esse texto de Jesus Cristo, onde ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer sem motivo colerizar-se contra o seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser ao seu irmão raca será réu de sinédrio. Qualquer que lhe disser tu és louco será réu do fogo do inferno. São Mateus 5, verso 21 e 22. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, verso 27 e 28. Pense comigo, meu amigo, caso a pessoa desenvolva apenas a cobiça, o ódio e a lascívia, ela não transgrediu os 10 mandamentos em forma de ato, mas pecou da mesma maneira. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa desse exemplo cometerá o pecado na prática, mas já pecou em seu interior. Portanto, queridos, os mandamentos de Deus abrangem muito e são de vasto alcance. Em poucas palavras, desdobram todo o dever do homem. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E amarás o teu próximo também como a ti mesmo. São Marcos, capítulo 2, verso 30 e 31. Nessas palavras se compreendem o comprimento e a largura, profundidade e a altura da lei de Deus, pois o apóstolo Paulo declara: o cumprimento da lei é o amor. Romanos capítulo 3, verso 10. A única definição de pecado, queridos, encontrada na Bíblia é: pecado é a transgressão da lei de Deus. 1 João 3, 4. Portanto, a palavra de Deus declara: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Romanos 3, verso 12. Muitos se enganam acerca do estado do coração humano. Não entendem que o coração natural é enganoso mais do que todas as coisas e é perverso. Envolve-se em sua própria justiça e satisfazem-se com alcançar sua própria norma de caráter, mas, quão fatalmente, fracassam quando não alcançam a norma divina e por isso mesmo não podem satisfazer as reivindicações de Deus. Livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 321. Toda a família humana, queridos, transgrediu a lei de Deus. E como transgressores da lei de Deus, o homem está desesperadamente arruinado, pois ele é inimigo de Deus, sem forças para fazer qualquer coisa boa.
Diz o apóstolo: a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem na verdade o pode estar. Romanos 8, verso 7. Olhando ao espelho moral, a santa lei de Deus, o homem vê-se como pecador, convence-se de seu mau estado, sua condenação, sem esperança, sob a justa penalidade da lei de Deus. Mas não foi ele abandonado ao estado de miséria e sem esperança, no qual o pecado o mergulhou. Ao contrário, né? Pois foi para salvar da ruína o transgressor que aquele que era igual a Deus, a saber, Jesus Cristo, ofereceu-se a si mesmo em holocausto lá no Calvário. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3, verso 16. Ao passo que Adão foi criado sem pecado, à semelhança de Deus, Sete, como Caim, herdou a natureza decaída de seus pais, mas recebeu também conhecimento do Redentor, em instrução em justiça. Pela graça divina, serviu e honrou a Deus, e trabalhou, como teria feito Abel caso tivesse vivido, para volver a mente dos homens pecadores à reverência e obediência a seu Criador. Patriarcas e Profetas, página 54. Concluímos, amados, portanto, enquanto alguns creem que o pecado é apenas uma violação consciente ou negligente da lei de Deus, essas reflexões nos mostram que o pecado também é um estado no qual nascemos como uma corrupção original. Este estado pecaminoso permanecerá conosco até o fim. Mesmo que pela graça de Deus sejamos capazes de vencer todas as tentações, o sangue de Cristo liberta-nos e capacita-nos a viver uma vida em harmonia com a lei de Deus, mas não arranca de nós a natureza pecaminosa que herdamos. Essa natureza será arrancada e erradicada somente no momento da glorificação com a volta do Senhor Jesus. Após o selamento, os santos estarão protegidos e separados para passarem pela grande tribulação e pelas pragas. Embora não mais cometerão pecados, permanecerão com a natureza pecaminosa até o final. Queridos, Jesus é o nosso modelo. Temos esse texto inspirado. Ele não consentia com o pecado, nem por um momento cedia à tentação. O mesmo pode acontecer conosco. Desejado de todas as nações, página 123. Amados, cabe a cada um de nós vivermos em plena comunhão com Deus, para que o Espírito Santo possa capacitar-nos a levarmos uma vida santificada. O fato de termos uma natureza pecaminosa não pode servir de desculpas para continuarmos na prática de pecados conhecidos e em desobediência voluntária à lei de Deus. Devemos viver como pessoas crescidas e responsáveis, né? Abandonando pecados e tendo vitória sobre eles. E como resultado, estaremos disponíveis para conduzirmos pessoas aos pés de Jesus Cristo, pois essa é a missão para a qual Jesus incumbiu-nos como igreja. Meus queridos, é assim: o pecado separa o homem de Deus. Quanto mais nós vencermos as tentações, mais nos aproximamos de Deus. E vimos também que pecado é a transgressão à lei de Deus. Então, queridos, reconciliemos-nos com Deus, obedecendo os seus mandamentos, os seus 10 mandamentos. Amém? Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.